Panorama do mercado com Abs, as principais notícias de 12 de fevereiro. Começamos com a divulgação do payroll ontem, o resultado do emprego nos Estados Unidos, que tinha sido atrasado em razão do shutdown parcial, e os dados vieram muito fortes. Realmente veio com 130 mil adições de novos postos de trabalho, e a expectativa era mais ou menos na casa de 60 mil, então muito acima do que se esperava. Isso levou a um aumento na curva de juros norte-americana e a um arrefecimento em relação às expectativas de cortes de juros nos próximos meses na Federal Funds Rate. Inclusive, Ian Hastius, que é economista-chefe do Goldman Sachs, disse isso numa entrevista ontem à CNBC, até coloquei no Instagram hoje a manchete, que a expectativa é que realmente não haja cortes no futuro próximo. Mas é interessante, por outro lado, o fato de que houve uma revisão das adições de trabalho ao longo de todo o ano de 2025 e notou-se que, na verdade, a adição foi muito baixa, a adição líquida, porque a revisão foi de quase 800 mil, mais ou menos, a menos ao longo de todo o ano de 2025, o que mostra que 2025 foi um ano realmente em que o mercado de trabalho norte-americano desaqueceu bastante, por isso que o Fed já agiu, né? O Fed já tomou as decisões mais ou menos com base nessa situação. Então agora é olhar para frente e parece realmente que não tem muito espaço para corte de juros por enquanto. No entanto, como a inflação também aparece bem controlada, essa semana, na sexta, saiu o CPI, e a inflação parece ser bem controlada, há investidores, por exemplo, David Einhorn, também coloquei a manchete no Instagram, que entende que o momento é favorável sim para corte de juros, porque com a inflação sob controle, a inflação mais baixa, o Federal Reserve vem cortando juros. E aí, qual a importância disso? Porque a gente fala tanto da política monetária aqui nos comentários dos mercados e dos ativos, porque isso certamente leva a uma postura de risk-on, uma postura de compra de ativos de risco, principalmente equities, ações, que vão se beneficiar desse pano de fundo com condições macroeconômicas benignas. Então, atenção a esses dados. Foi um dado importantíssimo, o dado do payroll, que era para ser o dado mais importante da semana passada, mas realmente tem um impacto interessante na curva de juros. A curva sobe, os juros sobem e as treasuries caem, portanto. Então, um dado interessante e foi comemorado pela administração pública, porque realmente é um dado que fortalece a gestão de Trump e de Scott Bessent como medidas políticas acertadas para o trabalhador norte-americano. Diante dessa situação, os índices ficaram flat, não houve muita mudança, ficou meio no 0 a 0. Continuamos vendo uma rotação para hardware ao invés de software, então as pessoas saindo de software indo para hardware, pela segurança do que acontece nesse momento, né? A inteligência artificial como ameaça para o software e as empresas de hardware se beneficiando muito do CAPEX muito alto e dos investimentos trilionários, né? Que supera até a corrida do homem à lua. Uma matéria do Wall Street Journal sobre isso na semana passada, no final de semana, comentando, tentando mensurar o tamanho do CAPEX de inteligência artificial. E aí as empresas como Micron, Lam Research, Applied Materials e a própria NVIDIA subiram, enquanto as empresas de software caíram bastante e continuam dando problemas e dor de cabeça para investidores que historicamente sempre foram muito focados em software. A Cisco caiu bastante também, porque divulgou um resultado ruim e agora vamos aguardar os próximos resultados, mas em geral, todos as empresas aí que estão envolvidas com a IA já divulgaram resultados, então o mercado agora digere, também processa uma nota explicativa da Ernst Young no balanço da Meta, que é a auditoria, né, que foi feita no balanço da Meta, porque a Meta, assim como a Microsoft, eles estão tentando tirar alguns gastos de IA do balanço, colocando isso numa PJ separada, numa PJ de propósito específico e normalmente que tem sociedade com outra entidade, para que essa questão da depreciação dos chips e dos gastos não fique no balanço da Meta. Isso é interessante de acompanhar. O Jim Chanos, que é um excelente investidor que opera vendido nas ações e tem uma excelente análise contábil, disse que é um risco a ficar atento, mas também não vê nenhum problema nas big techs, nas hyperscalers por enquanto. Entende que não há grande problema e isso casa com a notícia que saiu hoje também, que o Bill Ackman, o grande Bill Ackman, um dos maiores investidores de valor de todos os tempos, que está em Nova York, sediado em Nova York, um grande investidor, abriu uma posição na Pershing Square, que é o fundo dele,
na Meta. Então, o Bill Ackman, para quem não conhece, é um investidor de valor muito inspirado no Warren Buffett, um dos discípulos do Warren Buffett, e ele tem um fundo que roda bem concentrado, normalmente 15 posições no máximo. Ele agora fez um disclosure que ele abriu uma posição em Meta, e agora o Bill Ackman tem 3 Big Techs na sua carteira. Ele tem Google, ele tem Amazon, e ele tem Meta e tem Uber. Então veja só que guinada do Bill Ackman. Normalmente as pessoas pagam um grande investidor para tentar encontrar alguma opção de investimento fora do radar, mas diante dessa correção, pelo menos agora a minha análise aqui, que eu estou tentando editorializar um pouco, diante da correção nas Big Techs nos últimos meses, eu acho que o Bill Ackman está vendo que existe uma discrepância de valor e que vale a pena ingressar nessas grandes empresas e aumentar a posição. Então fica aí a informação, curiosidade, né? Curiosidade sobre a nova alocação do Bill Ackman, que é interessantíssima, porque mostra que o investidor está vendo valor nessas empresas, e eu fiz um carrossel sobre isso, falando que eu via valor onde as pessoas às vezes tratam como growth. Se você tiver interesse, depois pesquisa lá no meu feed, no Instagram, que você vai ver um carrossel que eu fiz a respeito. Comentando um pouco agora do cenário geopolítico, o Chris Wright, que é o secretário de Energia, foi à Venezuela ontem e conversou com a atual presidente, Delcy Rodrigues, e foi um discurso interessante do Chris Wright no sentido de reforçar os benefícios que advirão dessa aproximação entre Estados Unidos e Venezuela, com energia elétrica mais barata, um custo de vida mais acessível à população, enfim, um discurso que o Chris Wright tentou usar para convencer a população em relação a esses benefícios que advirão dessa mudança, da queda do Maduro e da proximidade agora do governo com os venezuelanos. Esses são os pontos principais. Tivemos ainda o maior fabricante de chips lá na China, o SMIC, também divulgou o resultado, não deu um guidance muito animador, mas afastou o temor de escassez na oferta de memórias. Disse que já está tendo um reequilíbrio nesse mercado e que os fabricantes de memória já estão se programando para aumentar a oferta. E isso é importante porque, veja só, na Ásia, o melhor mercado de performance relativa até agora, em 2026, é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul tem grandes players de memória, tem a Hynix, tem a Samsung. Então, isso pesa muito no índice e puxa o índice coreano, o KOSPI, porque essas empresas têm relevância global no mercado de memórias. Então, uma questão também para nós ficarmos atentos. Pode haver algum abalo, essas empresas já se valorizaram muito. Ainda um comentário que eu queria fazer sobre a rotação, ainda que continuamos vendo uma rotação para os setores mais tradicionais, saindo de tecnologia e tendo uma alocação maior, tanto que o Dow de transporte tem sido a maior valorização no ano, bem acima do Nasdaq 100, do S&P 500, até do Russell e do Dow Jones. Então, essa é mais uma observação a ser feita. Cuidado, porque às vezes o investidor quer pegar um momentum, mas é necessário analisar os fundamentos, né? Existe um temor com o CAPEX, mas as Big Techs, historicamente, têm um retorno sobre o capital investido alto. É claro que há um ceticismo se esse CAPEX vai ter retorno no lucro operacional da empresa, mas veja só, essa estagnação e essa perda de apreço pelas ações abrem janelas, e olha o que o Bill Ackman fez. Eu acho que é um caso bastante interessante para nós acompanharmos. E o David Einhorn, que eu citei há pouco, outro grande investidor de valor, que tem um excelente livro, que é Fooling Some People Most of the Time, se eu não me engano, o título é mais ou menos esse. Procura aí se você tiver interesse. O David Einhorn também com uma visão positiva em relação ao cenário macroeconômico para essas empresas. E aí eu queria só fazer mais um destaque ainda nos Estados Unidos, é que a Anthropic, que é a criadora do Claude, conseguiu uma rodada agora de investimento de 20 bilhões de dólares, tem participação do Peter Thiel nessa rodada, e também com a injeção de capital do SoftBank na OpenAI, houve um trimestre com ganho, segundo aqui noticia a Bloomberg. Lembrando que é difícil saber muito bem a situação dessas empresas, porque elas estão ainda em âmbito privado. Comentar um pouquinho ainda sobre China. A China continua com problema de deflação, até estava assistindo ontem na CEO Conference lá do BTG, aquele painel que é muito, muito interessante, que eu gosto muito de assistir, o André Esteves com o Jacuski, com o Stuberger e com o Rogério Xavier.
em que eles fazem uma leitura do cenário macroeconômico, e o Jakurski comenta a situação da China bastante peculiar e a necessidade que a China tem agora de valorizar sua moeda, está exportando deflação para o mundo todo, os dados agora que saíram são de deflação, e parece que já tem até previsão do Goldman aí que o Yuan poderia chegar a 6,80 em relação ao dólar no final do ano. Então, vamos ver até que ponto os chineses vão admitir a valorização da sua própria moeda. Lembrando que o plano chinês até então era de desvalorização da moeda para aumento das exportações, e agora parece que eles vão ter que se deparar com uma nova realidade, focar no mercado doméstico, incentivar o mercado doméstico, fazer mais estímulos. Eles realmente não estão conseguindo, está tendo uma deflação ao produtor, o CPI também subiu menos do que o esperado. Então, realmente é uma situação em que nós temos que acompanhar muito de perto quais são as políticas a serem implementadas pela China, mas a inteligência artificial na China também continua como grande driver que puxa as ações. Eu, particularmente, sou muito otimista com essas empresas. Existem várias formas do investidor se expor a isso. De novo, não é uma recomendação de investimento, mas converse com o seu assessor, tem muitas possibilidades como você pode se expor à China. Então, vale a pena ter uma conversa nesse sentido. E aí, agora, falando um pouquinho do mercado internacional, realmente o ponto principal é a grande performance de emerging markets e de Ásia em relação aos Estados Unidos nesse ano, por enquanto, dando um show sobre os Estados Unidos. O dólar também se enfraquecendo bastante, já vou falar do dólar aqui em relação ao real, continua também nessa situação. O petróleo em alta, com algumas tensões entre Estados Unidos e Irã. Agora, essa é uma matéria no Wall Street Journal de hoje cedo, comentando que os Estados Unidos já prepararam o envio de mais estrutura militar para o Oriente Médio. Parece que até aviões foram encaminhados para lá. Então, realmente parece que há uma movimentação militar dos norte-americanos para a região do Oriente Médio. Não se sabe o que pode acontecer, mas é aquela coisa, sempre alguma movimentação surpresa, nunca se sabe. O ouro continua próximo dos 5 mil da onça Troy, e o Bitcoin ainda sob pressão, na casa dos 67.500. Lembrando, o Bitcoin desafiando todas as correlações possíveis, porque está caindo e as ações não estão caindo, então realmente é um fator a se acompanhar. E no mercado brasileiro, agora vamos já para o fechamento do nosso panorama do mercado. O Ibovespa bateu as máximas de 190 mil pontos, o índice subiu 2,27, realmente sessão muito influenciada pela Suzano, que divulgou o resultado acima do esperado e subiu 6%, a TIM também subiu bastante, 7,5%, e a Klabin 2%. Então, tudo isso corrobora o movimento do índice. Lembrando que eu falei ontem aqui no Panorama, os investidores de valor, grandes investidores e gestores de fundos de investimento já estão falando que as empresas que compõem o Ibov estão caras e não faz sentido ter uma alocação grande nessas empresas que são os representantes majoritários do índice brasileiro, e no sentido então de fazer uma argumentação para que o investidor olhe para as empresas menores, as empresas que têm uma participação pequena no índice ou até que estão fora do índice. Então, eu me refiro também às small caps e às outras empresas menores. Então, esse é um ponto a ficar de olho, porque realmente, quando analisado o valuation de várias empresas, como Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, historicamente um valuation mais elevado. Então, atenção, investidor, cuidado, não tente entrar na onda, por mais que você tenha aí, até a XP levou o preço do Ibov para o final do ano, enfim, há um otimismo do sell side como um todo e até dos investidores internacionais. Tomar cuidado com os valuations, não sair entrando só pela onda de alta, tomar cuidado e analisar os fundamentos das empresas, conversar com o seu assessor, com o seu consultor, para tomar uma decisão bastante segura em relação à sua exposição. O fluxo estrangeiro continua sendo o grande driver, realmente. Foram 23,1 bilhões de reais que entraram em janeiro, que igualou todo o fluxo de 2025. Então, continua esse interesse de diversificação em emerging markets. E agora é a hora de o investidor nacional, que não pegou essa alta, e até o institucional também não pegou tão bem essa alta, pegou a alta por beta, mas não pegou tão bem a alta, tomar cuidado com a sua alocação e saber distinguir o que foi volume, o que foi fluxo e o que é fundamento. Então, atenção, cuidado com muita euforia nesse momento, porque às vezes o investidor comete decisões precipitadas por FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, é um viés cognitivo, a pessoa não quer perder a alta e por isso acaba depois se machucando. Mas é isso, esse é o ponto fundamental. O Ibov em 190 mil e o dólar em menor nível depois de 21 meses. Esses são dois pontos fundamentais que o investidor deve
se atentar e prestar atenção nessa rotação que está acontecendo em relação aos mercados emergentes. E esse é o fechamento do panorama do mercado com a ABS de hoje. Lembrando, ontem fizemos vários vídeos para o YouTube, continuo acompanhando no YouTube, vídeos muito interessantes, falei da situação financeira da OpenAI, que pode ser um efeito dominó para outras empresas, batendo até em Big Techs. Falei de jurisprudência do STJ e STF, jurisprudência recente no que concerne a empresas. Então, são temas muito interessantes para investidores, empresários, pessoas que empreendem, para ficar atento aos novos posicionamentos em relação à jurisprudência de STJ e STF. Falamos de vários outros assuntos interessantes, falamos da queda do Bitcoin, falamos de empresas que estão indo para o Paraguai, muitos assuntos interessantes que eu imagino que as pessoas vão gostar, e você que me acompanha aqui certamente vai gostar. Então fico por aqui, me acompanhe nas demais redes, @RafaelAbismusa, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube, que é o nosso carro-chefe, e aqui no Spotify também. E qualquer novidade, nós voltamos mais tarde por meio das minhas redes. Muito obrigado e uma ótima quinta-feira.